Qualquer dúvida, pode parar para perguntar, não deixe para depois, tá? Que senão depois não há. Só vou pedir agora para confirmar se vocês estão vendo a apresentação. Tá sim, professora. Tá, joia. Muito obrigada. Gente, hoje nós vamos falar de um tema um tanto quanto complicado que se chama endossimbiose, ok? Mas se a gente não falar de endossimbiose, a gente não fala dos eucariontes que fazem fotossíntese. Então, a gente precisa falar sobre a endossimbiose. Eu procurei resumir o máximo, ilustrar o máximo, porque no nosso curso a gente tem que ter origem e evolução. Então, nós vamos falar como que surgiram os eucariontes que fazem fotossíntese, nós já vimos como que surgiu as cianobactérias lá, e vou falar de um grupo pequenino de algas, que é Glaucófita, e vou começar as rodófitas. O rodófita tem muita informação, a gente vai começar a falar um pouquinho de rodófita hoje. A nossa disciplina, ela vai abranger sobre evolução e diversificação de plantas, tá? E outros eucariontes. Na aula passada, nós vimos as cianobactérias, que era uma bactéria. Hoje nós vamos ver, até o período de avaliação nós vamos ver as algas que são plantas e as algas que não são plantas. Eu selecionei alguns grupos das que não são plantas, porque é um número muito grande, para a gente poder ver. Então, além das algas que são plantas, mais adiante nós vamos retornar para as plantas e vamos continuar até chegar a disciplina. Aí fica a primeira pergunta, o que são algas, né? Algas, eles não necessariamente, os organismos se parecem, não tem muito a ver. Não necessariamente têm os mesmos pigmentos ou os mesmos tipos de cloroplasto. Nem sempre possuem origem evolutiva próxima, porque nós vamos ter diferentes supergrupos ou linhagens de eucariontes que fazem fotossíntese. Nós vamos ver hoje como que isso aconteceu. Algas não é um grupo taxonômico, é um nome artificial, que agrupa organismos eucariontes que fazem fotossíntese, tá? Mas são organismos primitivos, não tem nem embrião e nem tecidos. O termo é muito genérico, popular ou coletivo. E aí, porque ele é um termo tão popular que não só transita entre outros profissionais de nível superior, de áreas tangenciais, mas transita também nas escolas lá de ensino médio. Então, é um nome popular, né? Mas volta a reforçar, ele é um grupo artificial de eucarionte que tem várias linhagens evolutivas. E hoje nós vamos ver como que essas outras linhagens, supergrupos de eucariontes, desenvolveram a capacidade de fazer fotossíntese. Será que toda fotossíntese, todo sistema que faz fotossíntese é igual? Eu já antecipo que não. Ela pode ser desde tamanhos microscópicos até metros de comprimento. Nós temos algas pardas que têm 60 metros de comprimento. Então, nós vamos observar que a variabilidade é muito grande. O que é comum em todas as algas? A presença de cloroplasto, e nós vamos ver que os cloroplastos não são iguais, e a presença de clorofila A. Isso é comum entre um organismo eucarionte que está dentro desse grupo artificial chamado algas. Outra coisa que é comum é a fotossíntese oxigênica, aquela fotossíntese que produz oxigênio, herdada lá das cianobactérias, né? Esse é um fator importante. Existem alguns representantes que tiveram cloroplasto evolutivamente e perderam essa capacidade de ter esses cloroplastos, ou reduziram a proplastídeo, que é um termo que vocês devem ter visto lá em anatomia vegetal, ou simplesmente eliminaram esses cloroplastos. Tá? Não possuem tecidos ou órgãos verdadeiros e nem embrião. Tá? As estruturas reprodutivas, elas não são de fácil visualização,
Por isso que algumas referências, eles falam que elas são ocultas. Se vocês observarem no capítulo 7 do livro do Jude, na página 155, lá tem uma definição, é o único livro que faz definição de algas, né? Os outros livros não te dão, biologia vegetal nem explica. Então, são eucariontes primitivos de várias linhagens. Esses eucariontes primitivos de várias linhagens, todos têm cloroplasto, todos fazem a fotossíntese oxigênica e todos têm clorofila A. Não é um filo ou um grupo de valor taxonômico, ok? A ciência que estuda algas e cianobactéria é chamada de ficologia. O pesquisador que estuda algas e cianobactérias é chamado de ficólogo. A ciência que estuda os recursos hídricos, incluindo biodiversidade, é a limnologia. O pesquisador que estuda recursos hídricos, incluindo a biodiversidade, é o liminólogo. A ciência que estuda micro-organismo é a microbiologia, e o pesquisador que estuda micro-organismo é o microbiologista. Então, nós vamos ter essas várias ciências, esses vários profissionais que são, que estudam as algas, cada um com seu foco de taxonomia, de ecologia, ou de usos relacionados a toxinas. Nós vamos ter, dentro dessas grandes áreas, o perfil de pesquisadores que assim estudam. Para nós podermos entender as algas, eu vou voltar com essa árvorezinha aqui, eu acho que eu falei no primeiro, lá em 31 de agosto, eu falei para vocês, a gente vai precisar aprender um pouquinho de árvores filogenéticas. O que é uma árvore filogenética? É o posicionamento dos organismos de acordo com a sua similaridade genética. E tem alguns pontos que vão ser importantes, mais à frente a gente vai ver isso, para a gente poder estudar ou ler uma árvore filogenética. O primeiro ponto que é importante é saber qual é o ser que originou. Então, quase toda árvore começa com uma linha cega, né? Você não sabe de onde vem, que seria relacionada a um ancestral, e esse ancestral pode ter algumas derivações ou alguns resultados ao longo do seu tempo evolutivo. A primeira linha que sai sozinha desse jeito, aqui nessa árvore é mais fácil a gente ver, a gente chama de um táxon basal. Hoje a gente vai ver um filo basal, tá? Ela sai sozinha, ela sai de baixo, da onde provavelmente vem um ancestral, e ela vai sozinha, não se origina mais ninguém. Aí, a outra linha que começa a se ramificar, a gente vai ter um ponto em que há uma bifurcação. Esse ponto, ele é denominado de linhagem divergente. Aqui houve alguma divergência evolutiva, e nós vamos falar de um grupo hoje que teve essa divergência evolutiva, um originando para cá e o outro que vai para as próximas aulas da gente. Quando a gente vê uma região da árvore que saem várias linhas de um mesmo ponto, que chama de ponto de politomia, é um padrão de divergência que ainda não foi resolvido, ou seja, precisa bastante estudos molecular. Subindo acima da árvore, chegando nos pontos mais extremos, nós vamos observar que quando saem dois táxons bem próximos e com uma distância bem menor do que um prolongamento desse aqui, a gente diz que esses são táxons irmãos. Eles diferem por pouquíssimas coisas. Vocês entenderam isso? Que para ler, eu não vou nem falar outros pontos de outras árvores, porque muitos de vocês não devem ter feito genética ou disciplinas, mas eu preciso só dessas informações. Táxon irmão, são táxons que diferem por pequenas informações. Linhagem divergente, houve uma separação devido a um processo evolutivo que originou principalmente dois grupos que têm inicialmente o mesmo composição de DNA. E o táxon basal foi o primeiro táxon mais primitivo a originar nesse grupo. Táxon basal, táxon irmão e linhagem divergente. Consegue entender a diferença? Sim ou não, gente? Sim. Sim? Tá, então eu vou continuar.
Tá bom. Eu vou continuar. Eu não consigo ver o chat, já falei para vocês, né? Teria que colocar isso lá no outro local, lá para a gente ver chat. Aí, realmente, eu tentei, mas é meio estranho. Para a gente entender os seres vivos, eu comentei isso nas outras aulas, a gente sabe que todo ser vivo do nosso planeta está distribuído em 3 grandes domínios, que foi o Wojcik, em 1990, com seus colaboradores que fizeram essa classificação. Bactéria, arqueia e eucária. Aquelas classificações muito antigas, protista, monera, desapega disso. Toda vez que você vê no texto, um protista, desapega. Esquece esse texto, procura o próximo, tá? Então, nós somos divididos em 3 grandes domínios. E dentro de cada domínio, a gente tem linhagens ou supergrupos. Nós vimos na aula passada que em bactéria nós temos as cianobactérias, que é a única bactéria que faz fotossíntese e como resíduo oxigênio. Por isso que ela é chamada de oxifotossintetizante. Hoje nós vamos entrar nos eucariontes que fazem fotossíntese e a gente vai entender como que isso ocorre. Começa a se informar sobre o quê? Sobre o processo que a gente chama de endossimbiose, que vai nos dar a ideia de como surgiu a mitocôndria nos eucariontes e como surgiram os cloroplastos nos eucariontes fotossintetizantes, tá? Nós vamos ter 2 organelas que são importantíssimas, a mitocôndria, principalmente, todos os eucariontes têm a exceção dos parasitas, né? E nós vamos entender como que esses cloroplastos surgiram nos mais diferentes eventos, que é chamados de eventos distintos de endossimbiose, um formando a mitocôndria, e 2 ou 3 ou 4 formando cloroplastos de origens diferentes. A começar essa teoria da endossimbiose sequencial, ela começa a nos contar que uma célula procarionte, que não tinha organela, não tinha nada, começou a sofrer, chama de evaginações, ou seja, essas depressões, aonde a membrana plasmática começou a se projetar internamente para as células. E essas membranas ficaram aqui retidas, né? Algumas formando retículo endoplasmático, outras circundaram o nucleoplasma, que já estava presente desde o procarionte aqui, com o DNA, e acabaram formando a membrana nuclear, e outras ficaram aqui soltas no citoplasma. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Esse organismo primitivo, procarionte, teve necessidade de se alimentar. Aí ele se alimenta por fagocitose, ou seja, ele engloba uma bactéria, várias bactérias, mas aí ele englobou uma bactéria púrpura, que tinha muitas membranas respiratórias. E essa bactéria púrpura, ao invés de ser digerida, ela passou a conviver com esse eucarionte. Teve algumas pequenas modificações, e aí ela se desenvolveu no que a gente chama hoje em dia de mitocôndria. Ela não vive mais em vida livre, ela foi adaptada e discretamente modificada e passou a ser uma organela. Todos os eucariontes vão ter mitocôndrias, porque as mitocôndrias, elas são importantes para a respiração. Os que não têm mitocôndrias, o que vai acontecer? Ele vai ser um parasita, porque ele vai usar a respiração da célula que ele se hospeda. Um grupo de eucariontes, também no seu processo de fagocitose, ele já tinha mitocôndria, tá? No processo de fagocitose, ele engloba uma cianobactéria. E, de igual maneira, ele não digere essa cianobactéria, ele passa a conviver com essa cianobactéria e achou vantagem do que essa cianobactéria fazia como a fotossíntese para a produção de alimento para ele. Então, nós vamos ter os eucariontes chamados de autotróficos, tá? E essa cianobactéria, inicialmente endossimbiante, em alguns grupos ela foi transformada em cloroplasto. É isso que nós vamos conversar hoje, a teoria de como esses cloroplastos surgiram. Até aqui entendido o que é endossimbiose sequencial? Sim ou não? Sim, professora. Tá.
Eu mandei o material da USP para vocês, que a gente não está podendo disponibilizar livro, né? Mandei um livro da USP no e-mail para vocês, não posso colocar ele no SIGA, mas ele foi encaminhado por e-mail para vocês, porque a professora Fung Cho autorizou que eu passasse para vocês. Então, lá no material da aula de hoje, tem um livro falando sobre endossimbiose. Quem que teve a ideia de fazer isso? Essa mulher se chama Lynn Margulies. Lynn Margulies é uma pessoa que veio de um estado pequenininho dos Estados Unidos, sem nenhuma projeção científica, e no ano de 66, ela criou a teoria da endossimbiose. E, posteriormente, ela criou a hipótese de Gaia. Ela criou duas grandes teorias. O que aconteceu? Inicialmente, 15 revistas rejeitaram o trabalho dela. Ela falava que não publicava, que isso era uma insanidade. Ela foi criticada por vários cientistas renomados que nem mencionavam que a teoria da endossimbiose existia, achava aquilo uma loucura, era uma mulher louca, né? Mas ela tinha duas coisas, métodos e convicção, tá? Ela faleceu no ano de 2011, mas ela faleceu renomada, porque com o advento do DNA, vai comprovar, e a gente vai conversar um pouquinho isso hoje, que essa teoria, ela é muito forte, né? Então, ela começou a receber vários prêmios, eu vou destacar aqui a maior honraria do seu país sobre uma cientista, que foi avacalhada, ridicularizada, e que, na década de 90, com o advento do DNA, a teoria dela foi fundamental. Ela recebe o seu maior mérito a partir das mãos do presidente dos Estados Unidos, e a medalha de Darwin Wallace, atribuída por ingleses, ou seja, o inglês achar que o americano é muito bom, né? É um negócio, né? E essa medalha só é dada a cada 50 anos uma pessoa, tá? E por que ela recebeu essa medalha? Pelos avanços significativos no estudo da história natural e evolução, além de outras honrarias que ela teve. Então, era uma cientista, em primeiro lugar, uma cientista com métodos, uma cientista que acreditava no que estava fazendo e que era inabalável por ter métodos e convicções. Com essa teoria da endossimbiose, que é chamada hoje em dia endossimbiose sequencial, o que é chamada de endossimbiose sequencial? Porque primeiro forma-se a mitocôndria e depois, em alguns, vai formar também o cloroplasto. Então, são dois eventos em sequência que isso vai desenvolver, além da formação de organelas nos eucariontes, que isso é muito importante. Tudo isso é confirmado pela ferramenta molecular. Como é que eu sei que os dois vieram de bactéria? Porque eu pego a membrana da mitocôndria e a membrana do cloroplasto, analiso o DNA e a constituição bioquímica é uma membrana de cianobactéria e é uma membrana de bactéria púrpura, tá? Então, o DNA está mostrando que, mesmo estando numa célula de eucarionte, as duas estruturas mantiveram configurações de origem, tá? A mitocôndria, todos concordam que foi um evento único, os eucariontes desenvolveram a mitocôndria, e o cloroplastos, nós vamos ver que foram vários eventos, pelo menos 2 vezes, que ocorreram no processo evolutivo. E a gente pode contar pelo número de membranas que esse cloroplasto pode ter. Tá? Outra coisa que essa teoria fala, que os eucariontes são uma quimera. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Na biologia, a gente chama de quimera quando um organismo tem mais de um conjunto de genes. Por exemplo, existem seres humanos que eram gêmeos bivitelinos, que quando um morreu, o outro absorveu o organismo, o que ficou vivo absorveu, e ele vai ter 2 conjuntos de DNA. Então, aquele gêmeo que sobreviveu é uma quimera. Se você analisar, ele pode ter 2 conjuntos de DNA, e esses DNAs podem estar localizados em partes diferentes do corpo dele. A pessoa vive e nunca vai pensar que o DNA dele é uma quimera. Então, ela considera a célula eucarionte uma quimera, porque a fagocitose não foi só
mitocôndrias e cloroplastos. Hoje em dia já se sabe que existem outros DNAs nos núcleos das células que vieram de fungos, que vieram de outros organismos. Então, a célula eucarionte é um mini laboratóriozinho que o processo de fagocitose permitiu que essa célula se reconhecesse. Nós vamos ver que, ao longo do processo evolutivo, existem dois tipos de cloroplasto. O mais primitivo, que é formado por duas membranas, nós vamos ver isso aqui, e os mais complexos, que é formado por 3 ou por 4 membranas. O mais primitivo, por conta da fagocitose, vai ter uma membrana externa do eucarionte que vai englobar a cianobactéria. Ele englobou, mas não digeriu. Então, na hora de fazer a fagocitose, o fagócito manteve aquela membrana íntegra. E a membrana mais interna é da cianobactéria que foi ingerida, tá? Então, esse é o cloroplasto simples. O cloroplasto mais complexo, ele vai englobar um eucarionte, tá? Principalmente da linhagem de Archaeplastide. Então, ele vai ter, como a linhagem de Archaeplastide vai ter duas membranas, ele vai ter duas membranas do Archaeplastide que ele incorporou e mais a membrana do fagócito que ele desenvolveu. Então, pode ter até 4 membranas, mas a gente fala mais adiante. Vocês vão encontrar tanto no livro de Biologia Vegetal, quanto no livro da USP que eu mandei para vocês, e o outro livro, se eu não me engano, é o livro do Revier, que eu mandei também para vocês. A teoria está lá. Vamos pensar aqui no cloroplasto de duas membranas. A membrana interna é a membrana da cianobactéria, que quando foi englobada, ela perdeu a parede, ficou só com a membrana plasmática, né? Assim, no Archaeplastide mais avançado. E a membrana externa é aquela membrana que a célula, ao fagocitar, incorporou essa cianobactéria que depois foi transformada. Então, uma membrana da célula eucarionte que vai fazer a fagocitose, esse termo ficou muito bom, não. E uma membrana da célula de cianobactéria que foi fagocitada, a membrana interna. Aqui dentro a gente vai pensar isso aqui depois, tá? Os cloroplastos mais complexos, como eles incorporaram um Archaeplastida, ou seja, o primeiro grupo a fazer endossimbiose, ele vai ter aqui em azul as duas membranas, que nós vimos aqui, ó, externa e interna, do eucarionte e do procarionte. Aqui, em vermelhinho, a membrana do eucarionte que fagocitou esse Archaeplastide, e ainda vai apresentar um retículo endoplasmático rugoso unindo o cloroplasto ao núcleo. Já é um cloroplasto complexo com 3 membranas, tá? Então, uma membrana da célula eucarionte, vermelha, duas membranas do cloroplasto de Archaeplastide, as duas membraninhas aqui em azul, tá? Depois a gente vai, de grupo em grupo, falar da configuração interna. Entendido como que se originaram os dois tipos de cloroplasto? Sim ou não, gente? Professor? Alguém não entendeu? Se não entendeu, pode falar agora que a gente... Mas eu vou repetindo isso mais à frente, algumas vezes ainda, tá? Esse é o primeiro fóssil de um protista com uma cianobactéria incorporada. Eles consideram que isso é um processo de endossimbiose, mas outros já consideram que já seria alusão de origem do cloroplasto em 2,1 bilhões de anos atrás, tá? Então, se a gente for olhar a linha do tempo, a gente vê cianobactérias aqui em 3,7, os eucariontes aqui em 2,8 bilhões, os eucariontes primitivos, e nós vamos ver o registro fóssil das primeiras rodófitas, 1,7 milhões de anos, depois o próximo registro fóssil são das algas verdes, 1,2, as algas pardas, 1,1 bilhões de anos. Então, evolutivamente, relacionado aos fósseis que existem, essa é a nossa linha do tempo, tá? Então, o primeiro grupo que vai formar cloroplasto realmente são as algas vermelhas.
Por isso que quando a gente olha eucarionte, a gente tem quem fez endossimbiose primária, que são arqueaplastida, antigamente eles chamavam plantas, né? Hoje em dia o conceito mudou um pouquinho, a arqueaplastida, tá? Essa árvore aqui é do livro de Biologia Vegetal, tá? Depois eu vou mostrar a árvore mais atualizada. Então, a gente tem as plantas e as algas que estão inseridas aqui em arqueaplastida, que são as mais primitivas, que tem um cloroplasto com dupla membrana, e depois, aqui todo grupo faz fotossíntese, tá? Aí depois nós vamos vendo outros grupos que vai apresentar um ou dois representantes que fazem fotossíntese, tá? Mas por endossimbiose secundária ou terciária. Vai ter três membranas ou 4 membranas do cloroplasto. Então, hoje eu vou dar só uma visão geral. Quando a gente entrar em cada grupo, eu volto a falar da origem deles a partir de endossimbiose também. Então, nós vamos focar nesse primeiro momento nas plantas ou arqueaplastida, onde todo mundo faz fotossíntese, e todos os demais grupos de eucariontes foram derivados daqui, porque eles consumiram ou uma alga verde ou uma alga vermelha e passaram a fazer fotossíntese também. Essa hipótese, sim. Mas para investigar o passado, no caso das algas e das cianobactérias e tal, só por DNA, né? No caso tem... Sim, rastreia por DNA. Se você pegar uma árvore fora aqui da sua casa, macerar, pegar o cloroplasto dela e analisar o DNA, ela tem sequência de cianobactéria dentro do cloroplasto. É claro que vai reduzindo a sequência, que é uma coisa que eu nem vou falar isso para vocês hoje, porque é uma outra loucura, tá? Mas cada vez que faz endossimbiose, aquela cianobactéria, ela perde um pouquinho do DNA, tá? Mas está lá o DNA dela, sequência de DNA, tá? Vamos começar por arqueaplastida, o grupo das plantas. O que tem arquea, porque é primitivo, faltou um S, plastida, porque é o cloroplasto, tá? Um eucarionte flagelado, ao fazer o processo de fagocitose de uma cianobactéria, ele reteve essa cianobactéria e começou a tirar os benefícios. Não vou precisar mais da loucura de procurar alimento, de fazer grandes trocas para me alimentar. Eu tenho um ser que faz fotossíntese para mim e repassa para a célula a nutrição. Então, nós vamos ver o primeiro grupo, que hoje nós vamos conversar sobre a glaucófita, que tem o plasto mais primitivo, e depois a gente vai iniciar também o grupo com o segundo tipo de cloroplasto primitivo. Então, arqueaplastídea, a célula inicial dela é sempre um flagelado que se alimentou de uma cianobactéria, ok? Mas em arqueaplastídea nós temos 3 grandes filos, né? Hoje em dia essa daqui já dividiu, já são 3 filos aqui, dá 1, 2, dá 5 filos, né, hoje em dia. Mas aqui vamos considerar isso aqui como alga verde, tá? Onde está a clorófita, a alga verde, porque ela tem 3 filos hoje em dia. Então, por fagocitose, ele incorporou uma cianobactéria. Imagina uma população de flageladozinhos se alimentando de cianobactéria. Mesma espécie, mesmo grupo que é a célula original de arqueaplastídea. Um vai ficar com essa cianobactéria, mas não vai fazer muita modificação dela, não. Só vai tirar a parede, o resto vai ficar igualzinho. Pigmento, disposição do cromatoplasma e do centroplasma. Nós vamos ter as glaucófitas, tá? Tanto que tem alguns autores que nem consideram isso um plastídeo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. O outro incorporou essa cianobactéria, estruturou ela de uma forma diferente, tirou o centroplasma da cianobactéria, ficou só com cromatoplasma, e o organismo perdeu seus flagelos. A gente vai ver por que ele perdeu os flagelos um pouquinho mais à frente. E o outro das algas verdes
ele modificou bastante a cianobactéria, tirou a parede, ficou com a membrana, e internamente ele agrupou o cromatoplasma em bandas de tilacoides, aquelas membranas que fazem fotossíntese. E aí fez um cloroplasto diferencial. Então, nós vamos ter grandes grupos de endossimbiose primária, glaucófita, rodófita, e vamos colocar aqui as algas verdes, sabendo que hoje em dia já são são 3 grupos, tá? Então, todos eles vão ter 2 membranas no cloroplasto. Uma membrana do eucarionte, aqui essa membrana que fagocitou, e a segunda membrana, a membrana da cianobactéria, que foi fagocitada, tá? Todos esses estão dentro de arcaplastida. Tem alguns livros que chamam de Primoplantae, tá? No livro de Biologia Vegetal, chama esse supergrupo ou linhagem de plantas e afins, mas é arcaplastida o nome mais coerente. De novo aqui, repetindo a história de endossimbiose primária. Um flageladinho incorporou a cianobactéria, não mudou muito ela, transformou nas glaucófitas. A mesma espécie de flageladinho incorporou a cianobactéria, fez uma transformação mais avançada, tirou a parede, agrupou os tilacoides, aí nós vamos ter as algas verdes, até as plantas terrestres com esse mesmo tipo de cloroplasto. E um outro flageladinho, ele incorpora uma cianobactéria, mas essa célula tem algumas perdas. Ela perdeu a capacidade de desenvolver flagelo, e o cloroplasto, ele vai ser muito semelhante à célula da cianobactéria, mas sem o centroplasma. Isso aqui, ó, esquece, isso aqui é outra disciplina, tá? Que a gente comenta depois, para a gente não ficar muito louco com essa história de cianobactéria e incorporação. Então, nós vamos começar em arqueaplastide, que vão estar esses 3 grupos, e que nós vamos conversar. A endossimbiose secundária, como que ela ocorre? Primeiro, existem organismos que se alimentaram de algas verdes, lá de arqueaplastida, e esse organismo, ao se alimentar de alga verde, reteve essa alga verde e transformou em cloroplasto. Então, nós vamos ter 2 supergrupos, Excavata e Rhizaria, tá? Cada um com um procarionte diferente que originou uma linhagem, uns organismos dentro deles que faziam fotossíntese. Nem todo mundo faz fotossíntese nesse grupo, apenas um grupo. Em Excavata, a gente vai ter os euglenoides, né? E em Rhizaria, a gente vai ter um filo, que é Chloranachinophyta, um nome meio esquisito. Todos vão ter cloroplasto de 3 membranas, mas os euglenoides, dentro do processo evolutivo, perdeu uma membrana, tá? Então, nós vamos ter aqueles eucariontes outros que se alimentaram das verdes, reteram a verde dentro deles e fizeram cada um cloroplasto. Então, já é um outro tipo de cloroplasto de 3 membranas. Entendido isso? Como surgiu a endossimbiose secundária? Quando desses 2 grupos, a gente só vai dar euglenoide, que é Excavata, tá? Que é aqui, ó, tá? Rhizaria, a gente não dá. Ok? Entendido como surgiram os endossimbiose por meio das algas verdes? Sim, professora. Ok. Aí nós vamos outros eucariontes que se alimentaram das algas vermelhas. E aí, ao se alimentar das algas vermelhas, eles vão produzir também 3 grandes supergrupos, tá? Stremenopila, onde nós vamos encontrar o maior número de algas, criptista e raptista, que a gente nem vai dar nessa disciplina, a gente dá aqui, ó, Stremenopila. Não importa de que linhagem seja, que está aqui, ó, nós vamos ter 3 membranas distintas, ok? Então, o cloroplasto vai ser aquele cloroplasto com 3 membranas. 2 membranas internas da alga vermelha,
tá? Que é a da cianobactéria e do eucarionte que incorporou a cianobactéria, e a terceira membrana desse eucarionte que incorporou essa alga vermelha. Ele incorpora a alga vermelha e passa a manter dentro dele esta alga vermelha como um cloroplasto. Por isso que ele tem 3 membranas. É um grupo muito grande, onde nós vamos encontrar maior número de algas que não fazem fotossíntese. E para piorar a situação, ainda tem as algas com endossimbiose terciárias. Quantas membranas vai ter esse cloroplasto? Nossa, sei lá, 5, 4. É só dar uma dica aqui, ó, voltando aqui, ó. Endossimbiose primária, sempre que é primária, tem 2 membranas. Secundárias, tem 3 membranas, tá? Terciária tem 4 membranas. Ok, isso? É sempre uma membrana a mais. E aqui, nesse grupo, que eu acho que futuramente isso vai ser subdividido, vou até fazer um curso na última semana, agora de setembro, com os especialistas mundiais disso, que eles já fizeram umas modificações. Então, a gente tem nesse grupo de endossimbiose terciária, quem incorporou organismos da linhagem verde, quem incorporou organismo da linhagem vermelha. Então, eu acho que futuramente eles vão continuar sendo terciários, mas eles vão ser subdivididos em grupos, tá? Mas que a endossimbiose é terciária, ela é terciária. Por isso que se fala que a gente tem esses processos de vários eventos de endossimbiose na origem do cloroplasto. A mitocôndria foi só uma vez. A endossimbiose dos cloroplastos foram várias vezes no processo evolutivo. Endossimbiose terciária ocorre nos alveolados. O grupo mais conhecido são os dinoflagelados, que até semana retrasada deu floração na Califórnia, bem engraçado, foi na Califórnia e em São Paulo. São Paulo não, no Paraná, de dinoflagelado bioluminescente. A praia de noite ficava toda iluminada a água, né? Que é outro processo que a gente comenta um pouquinho. Vai ter 4 membranas, tá? E a endossimbiose ainda ocorre até hoje. Vou mandar um videozinho que um aluno meu fez para vocês também, que é um organismo se alimentando, isso ele foi no laboratório, ele filmou um organismo se alimentando do outro, tira o cloroplasto do outro e joga o organismo fora, ou seja, quem sabe que em quantos tempos evolutivos aquilo ali também vai se transformar numa linhagem, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, relembrando aqui, ó, primeiro, o eucarionte primitivo, flagelado, incorporou uma cianobactéria, endossimbiose primária. Depois, um outro eucarionte incorporou o arqueaplastida, que a endossimbiose primária foi nos arqueaplastida, né, de 3 formas. Incorporou o arqueaplastida. Depois, a endossimbiose secundária se instalou, né, após a incorporação, ela se instalou, ficou um cloroplasto de 3 membranas. Por fim, surge a endossimbiose terciária, que vai incorporar ou endossimbiose secundária e vai formar um cloroplasto com 4 membranas, tá? Quando a gente compara arqueaplastida com 2 membranas e outros grupos que têm 1, 2, 3 membranas, né? A gente sabe que o cloroplasto é diferente. Como que eu sei que isso tudo vem na cianobactéria? Na endossimbiose primária, o DNA de todo o cloroplasto tem um DNA residual. Vai ter parte de cianobactéria do DNA do cloroplasto. E aqui também vai ter parte de DNA de cianobactéria. Ocorre uma redução na constituição do DNA, sei lá, a cianobactéria tinha 1.200 genes, aqui dentro do cloroplasto vai ter, sei lá, uns 500 genes. E na endossimbiose terciária, vamos supor, vai ter
uns 200 genes, mas está lá a sequência de DNA de cianobactéria. Se pode rastrear até que cianobactéria, esse primeiro organismo que incorporou, qual era o gênero, pode se definir, tá? 2 membranas, cloroplastos mais primitivos, linhagem mais primitivas. 3 membranas ou mais, cloroplastos mais avançados, linhagens mais avançadas. E aí a gente vai ver isso aí. Aqui, de novo, Arqueaplastidia. Nós vamos ter alguns que incorporam as algas verdes, no caso da escavata, no caso, dentro da escavata, os euglenoides, outros grupos de escavata não fazem fotossíntese, e nós vamos ter vários grupos que incorporaram as algas vermelhas, tá? E transformaram em cloroplastos também. Então, quando a gente entrar nesses outros grupos, a gente discute um pouquinho. Hoje vamos nos ater aqui, ó, como que originou esse cloroplasto de Arqueaplastidia. De novo, vamos hoje iniciar a conversar sobre a Arqueaplastidia, os demais grupos a gente verá depois, e aí a gente volta de novo a definição da alga. Por que ela é um grupo artificial? Ela não é todo mundo junto. Tem alguns que consideram um grupo natural, porque todas são eucariontes, tá? Mas outros autores consideram um grupo artificial, compostos por vários eucariontes primitivos. Esses eucariontes primitivos são de linhagens diferentes, originada a partir de endossimbiose primária. O primeiro grupo é a Arqueaplastida, e depois as demais algas se originaram a partir da fagocitose de elementos de Arqueaplastida. Não possuem tecidos, não possuem embrião. E os cloroplastos foram formados por processos de endossimbiose. As demais algas não são plantas, tá? Porque, se a gente voltar aqui, ó, só é planta quem está aqui. Se eu for falar de evolução das plantas, eu vou começar a falar das algas primitivas até chegar nas angiospermas. E as outras algas não estão envolvidas, não são plantas, tá? Esse é um trabalho recente da releitura dos eucariontes, eles fizeram um outro pensar, mas o Arqueaplastida continua como grupo, tá? Onde estão as setinhas são as outras linhagens que nós vamos encontrar, e na nossa disciplina vamos falar de algas que são de Arqueaplastidias, endossimbiose primária. A setinha em verde, nós vamos falar de 2 grupos de Streptococcus, de endossimbiose secundária das vermelhas, escavata, endossimbiose secundária das verdes, e alveolata de endossimbiose terciária. Somente esses grupos que a gente vai ver, e poucos representantes dentro desses grupos. Lembrando que escavata, alveolata e Streptococcus, somente um pequeno grupo faz fotossíntese dentro deles, tá? Tem algas que são plantas, que está em Arqueaplastidia, e tem algas que não são plantas, que estão em outras linhagens, né? Que Streptococcus, diatomáceas, algas pardas, escavata, os euglenoides e alveolatos ginoflagelados. Então, ela está dentro da classificação das algas, por serem primitivas, não terem tecidos, não formarem embrião, né? Mas elas não são plantas, tá? Entendido isso? Sim ou não? Sim, professora. Tá. Naquele livro da USP que eu mandei para vocês, tem essa configuração. E essa aula vai ficar gravada também, eu vou mandar o link para vocês, tá? Vamos começar a falar de hoje, até umas próximas 2 aulas, das algas que estão em Arqueaplastida, tá? Aí, lembrando daquela nossa árvore lá, lembrando que Arqueaplastidia aqui, ó, embaixo, seria o ancestral, é um flagelado que incorporou uma cianobactéria. A linha mais basal, o táxon mais primitivo, o táxon mais basal, é um filo chamado Glaucophyta. As Glaucophytas fizeram pouquíssimas modificações nas cianobactérias, tá? Aí depois vai sair uma outra
um outro grupo que vai ter o que a gente chama de divergência, mas vamos ver isso num outro momento. Então, agora nós vamos conversar sobre Glaucóphyta, que é a linhagem mais primitiva. E essa linhagem vai estar dentro, em alguns livros, uma linhagem chamada Glaucobionta, tá? Ela é de Arqueaplastida, tá aqui. Ela não originou ninguém. Ela é tão primitiva que se alguém se alimentou dela, não conseguiu originar nada de ninguém. Primeiro grupo. Então, Glaucóphyta. Ai, gente, o tempo está seco, não vou dizer. Coloquei aqui no nome popular, tá? Ela é uma arqueaplastida primitiva. É o grupo mais primitivo. Quando a gente olha, essas estruturas todas que estão aqui, é uma cianobactéria que vive endossimbionte com esse organismo, mas que teve poucas modificações. Se a gente comparar as cianobactérias com as glaucófitas, a gente vai ver que as glaucófitas têm clorofila A, ficobilinas, beta-caroteno e xantofila. Clorofila A, ficobilina, beta-caroteno e xantofila. Ou seja, não mudou quase nada, quer dizer, da cianobactéria que ela incorporou, ela não mudou pigmento algum. A única coisa que ela vai mudar, não está aqui, a reserva, que é o amido, tá? E a parede externa do indivíduo é de celulose, enquanto a bactéria é peptídeo glicano. Vamos guardar esse nomezinho aqui, ó, a parede da cianobactéria, que ela vai voltar aí daqui a pouco em Glaucóphyta. Não mudou o pigmento, mudou a reserva e mudou a parede celular do indivíduo. Nós podemos observar que dentro, aqui eu tenho um organismo em forma de colônia, uma mucilagem bem nítida, com as células aqui dentro, tá? E dentro de cada célula, eu tenho uma cianobactéria em forma de uma vírgulazinha ampliada aqui. Isso é chamado de cianela. Alguns autores consideram que é um cloroplástico, outros autores consideram que ainda é uma cianobactéria, tá? Mas o que a gente observa? Essas cianelas, tá? Elas ainda mantêm um resquício da parede da cianobactéria, que era peptídeo glicano. Então, a parede não foi totalmente removida, ok? Então, por isso que alguns autores consideram ela como cianobactéria. Retirou uma parte externa dessa parede, mas não tirou o peptídeo glicano. Então, sendo ou não um ser endossimbionte, ou sendo ou não, ele é considerado como um dos plastídeos mais primitivos das plantas, tá? Ocorreu apenas perda parcial dessa parede. Manteve todos os pigmentos da cianobactéria, e inclusive a organização interna, com centroplasma e cromatoplasma, quando se vê na microscopia eletrônica de transição. A parede celular, ela é parcialmente perdida. Em algumas glaucófitas, a parede é tão extremamente fina que eles não consideram que a parede se manteve. Mas quando faz a análise bioquímica, o peptídeo glicano está lá, tá? Então, não se chama de cloroplasto, se chama aqui nesse grupo de cianelas. Mas é a fase que faz fotossíntese, a estrutura que faz fotossíntese. A célula, ao se dividir, ela divide também as cianelas para enviar para as células novas, tá? E isso não ocorre. Na represa da agronomia da UFG, a gente encontra essa foto, a gente tirou do material de lá. É muito comum a gente encontrar glaucófitas no perifito, aderida nas macrófitas, tá? É muito comum a gente encontrar lá. É um material que dá para a gente fazer numa aula prática. Aqui, só para a gente ter um panorama, né? Desde um indivíduo com muitas cianelas, outros com raras cianelas, uns flagelados que têm 2 cianelas, tá? E aí nós vamos ver aqui com uma mucilagem conspícua, uma colônia, nós vamos ver que é um grupo muito pequeno, que tem organismo flagelado, unicelular sem flagelo e colônias. Essa é a configuração de uma glaucófita. Lembrando que ela é a primeira linhagem de Arqueaplastidea, é o grupo mais basal, ou seja, mais primitivo, tá? E que não chegou totalmente a alterar a forma
da cianobactéria que foi fagocitada. Ok? Dúvidas nas glaucófitas? Sim ou não? Não, por enquanto. Ok. Então, glaucófita é só essa informação. Nós vamos passar agora para as linhagens das algas vermelhas. Ok? Nós já vimos que ela foi originária a partir de endossimbiose primária, porque nós estamos no supergrupo Arqueaplastida dos eucariontes, onde todo mundo faz fotossíntese, todo mundo adquiriu cloroplasto, tá? Então, são os primeiros cloroplastos mais primitivos. A cianobactéria que foi incorporada foi transformada aqui num cloroplasto, nós vamos ver que é um cloroplasto, que já se considera um cloroplasto verdadeiro, mas se a gente observar, olha, perdeu os flagelos. O ser mais primitivo desse grupo não tem flagelo. Não existe estruturas flageladas em cianobactéria, em algas vermelhas. Vou começar só hoje, vou falar só da morfologia, aula que vem eu falo da reprodução e outras estruturas, porque rodófita tem umas complicações, então tem que começar devagar. Nós já vimos o grupo basal, e agora nós vamos ver o segundo grupo, que é de algas vermelhas. Nós vimos a glaucófita, que é basal, e aí aqui a diferença daqui, para esses dois outros grupos que saem aqui, é que houve uma transformação. Na hora de incorporar essa cianobactéria, aqui não mudou quase nada, e aqui ela tirou completamente a parede celular, e aí se vê as duas membranas nítidas, a membrana desse flagelado que incorporou a cianobactéria, a membrana da cianobactéria, e os dois grupos fizeram algumas modificações. No entanto, as modificações que ocorreram foi bastante diferente. Por isso que a gente disse que teve uma divergência. Qual é a divergência? A rodófita, ou as algas vermelhas, elas ficaram com todos os pigmentos da cianobactéria, elas ficaram, além de ficar com todos os pigmentos da cianobactéria, elas só tiraram o centroplasma, manteve o cromatoplasma da cianobactéria, aquelas membranas todas separadinhas uma das outras, tá? E retirou a parede por completo. Enquanto que essa linhagem que vai para cá, que é das verdes, que a gente vai ver mais à frente, ela tirou o centroplasma, modificou as membranas, agrupou as membranas, organizou as membranas, transformou em algumas partes em vesículas, ficou com a clorofila A e a clorofila B das cianobactérias que ela incorporou. Então, aqui, clorofila A e B, e um cloroplasto estruturado de forma diferenciada dessa aqui e muito eficiente. Daí a gente volta a esse cloroplasto aqui um pouquinho mais à frente, tá? Agora nós vamos ver essa linhagem. Manteve todos os pigmentos da cianobactéria, removeu completamente a parede da cianobactéria e removeu o cromatoplasma. Então, nós temos ainda primitivo, nós observamos quanto mais para baixo, mais primitivo, mas ela tem alguma semelhança com as verdes, porque mudou a estrutura da cianobactéria. Nós vamos ter dois grandes grupos, nós vamos só falar de rodófita, tá? Essa aqui a gente nem vai falar, porque é uma novela. Vamos focar a nossa aula em rodófita. Então, quando eu chamar de algas vermelhas, eu estou me referindo à rodófita. E o cúmulo do absurdo é que quando descreveram fita é o filo, rodo quer dizer vermelha, então quando descreveram um filo de algas vermelhas é porque eles achavam que todo mundo era vermelho. Então, à medida que a tecnologia foi avançando, descobriu que esse grupo tem adaptação fotocromática, porque ele ficou com todos os pigmentos da cianobactéria. Então, ele nem sempre é vermelho. Se tem pouca luz, ele vai ficar completamente preto. Se tem muita luz, ele vai ficar um rosa mais claro. Ou então um verde, né?
ainda pode transitar entre as outras cores. Então, a adaptação fotocromática é a adaptação que os pigmentos do cloroplasto faz à intensidade de luz que recebe. Então, se você tem uma intensidade que os seus pigmentos são capazes de absorver, ela vai manter sempre uma cor aproximada como essa, mas isso não impede que esse mesmo indivíduo possa mudar de cor. Então, as algas vermelhas são eucarionte do grupo de Archaeoplastídea. É a segunda linhagem de Archaeoplastídea, do supergrupo, né, a desenvolver. Os registros fósseis mais antigos é em torno de 1,7 bilhões de anos, que esse grupo tem o seu registro fóssil, ou seja, é um grupo muito antigo, ainda lá no Proterozoico, tá? E nós vamos observar que é a segunda linhagem que sai aqui, ó, na nossa arvorezinha. Primeiro as glaucófitas, que não modificaram muito as cianobactérias, depois saem as duas, e nós vamos conversar hoje sobre por que elas são da linhagem Rhodobionta, tá? Que semelhança elas têm entre as cianobactérias e esse grupo Rhodófita? Não tem estágio flagelado. E a gente vai ver por que eles não têm estágio flagelado um pouquinho mais à frente. Apresenta aqueles grupos de pigmentos vermelhos e azuis. O cloroplasto, os tilacoides não estão agregados, estão isolados, e ainda em cima do tilacoide eu vou ter aquele grupo, aqueles grãos de pigmentos vermelhos e azuis. E também tem adaptação fotocromática. A cianobactéria nem sempre é azul. Ela pode ser de negra até um verde claro, bem clarinho, tá? A ausência de centríolo neste grupo, o centríolo é uma estrutura feita de proteína que vai ser muito importante na divisão celular e na formação de flagelos. Como ela não tem centríolo, ela também não vai ter flagelo, porque se nós observarmos a configuração do flagelo, os centríolos estão lá dentro. Então, ela não tem flagelo, não vai ter nem cicatriz de flagelo, porque cicatriz de flagelo é quando um dia alguém teve flagelo e perdeu. Ela não tem flagelo algum. Nós já vimos a presença da clorofila A e das ficobiliproteína, que tem 3 pigmentos, que as cianobactérias também têm, e alguns carotenoides que também as cianobactérias tinham, e também xantofilas, luteínas, elxantina, alfa e beta-caroteno. Esse grupo vai apresentar isso, tá? Eu botei aqui um exemplo de uma alga verde, só para vocês verem um núcleo aqui, ó, tá? Porque depois aqui a pouquinho eu vou mostrar um outro exemplo. Nós vamos ter 2 unidades estruturais. Célula, quando tem um núcleo, aqui, ó. Aqui é uma alga vermelha que é verde azulado, né? Com essa cianobactéria. Ela tem um núcleo aqui, ó, na região central, e o cenócio. O cenócio é quando a unidade estrutural tem vários núcleos. Cada manchinha dessa aqui, ó, marcada, são núcleos. Então, eu posso ter a unidade do corpo formado por célula ou a unidade estrutural do corpo formado por cenócio. Compreendido isso? Sim, professora. Ok. Só uma menina responde. Espero que todos estejam compreendendo. Então, células uninucleadas e células, entre aspas, multinucleadas, que hoje em dia eles estão chamando de cenócitos, tá? Aqui eu tenho um núcleo em cada célula, aqui eu tenho vários núcleos em cada célula, mas preciso marcar. Entrou alguém na sala aí? Só um minutinho. Parece que tem alguém atrasado na sala. Não, não tem não. Não, professora, foi mensagem no chat. Ah, tá. Então, eu não posso ver o chat, eu falei meio para vocês. No final, eu vejo todas as mensagens do chat, tá? Células e cenócito. Quando eu ver a organização de um corpo de uma alga vermelha, primeiro eu preciso saber, são cenócitos ou são células? É o apontador aqui. A maioria das algas vermelhas, elas são marinhas,
poucas espécies de água doce, depois eu vou dar um foco para vocês em água doce, inclusive na aula síncrona que eu montei para vocês, tem uma aula síncrona só de água doce que ocorre em Goiás, tá? Elas são macroscópicas, a gente chega na praia, a gente consegue ver essas algas, a gente chegar no rio, a gente consegue ver. São raras espécies de água doce, mas eu vou ressaltar depois para vocês na aula síncrona os 3 gêneros que a gente registra aqui em Goiás, tá? E outra coisa, rodófita é um dos melhores indicadores ambientais, tanto em ambiente marinho quanto em ambiente de água doce. Por quê? Ela precisa de água limpa, água fria, além de limpa, sem nenhuma partícula em suspensão nessa água. Se tiver alguma sujeirinha, tiver qualquer coisa, ela já morreu, tá? Então, toda vez que você for mergulhar numa cachoeira dessa aí, ou um rio desse, quando voltar a vida, teoricamente, ao normal, né? Se a água estiver bem fria, bem transparente, você pode procurar uma rodófita, tá? Mas semana que vem eu vou conversar com vocês em que período que a gente vai ver essa rodófita com mais propriedade. O talo dela, o talo é o corpo de um organismo que não tem tecidos, é formado geralmente por filamentos, ou até uma única célula, até vários filamentos, tá? Como a maioria das rodófitas são macroscópicas, e ela tem um crescimento, geralmente, em 2 padrões de crescimento. Através da célula apical, da extremidade, tá? Ela começa a fazer divisão, só depois de um certo ponto ela começa a formar divisões para ramificação, que é mudar o plano de divisão, tá? Isso aqui é um problema um pouco sério, porque se um bicho passar aqui e comer essa célula aqui, ela não cresce mais não, tá? Então, é uma das coisas que limita esse organismo no seu desenvolvimento. Passou um bicho, ou teve, sei lá, um temporal, que a água ficou muito agitada, ela perdeu essa célula apical, ela não vai desenvolver, tá? E o outro tipo são alguns organismos mais macroscópicos, que essas célulazinhas pretas que estão aqui são chamadas de células meristemáticas. O que é isso? Células que têm potencialidade de formar outras células. Se a gente observar, também está na periferia do corpo do indivíduo. Isso aqui eu estou vendo o indivíduo cortado por dentro, tá? Então, essas células que têm potencialidade a desenvolver ramos, ou aumentar o organismo, elas estão na periferia, mesma coisa, se ela perder essa parte periférica, ela não vai desenvolver. Então, já começa aqui as nossas limitações ao desenvolvimento desse grupo. Quando eu pego um filamento mais organizado e eu começo a observar, imagina essa rodelinha que está aqui, você imagina que eu cortei ao meio um indivíduo, e essa estrutura aqui é uma célula de um filamento, daquela unidade, uniceriado, um filamento, como se fosse uma mangueira, tá? Eu cortei, estou vendo uma célula cortada. Essa célula, ela pode se ramificar, formar ramificações, tá? Forma um ramo que vai se ramificando até chegar à periferia. E essas células são interligadas, mais à frente a gente vai ver como, tá? Isso é importante. Eu tenho uma célula só, ou seja, um filamento, você imagina como se fosse uma mangueira saindo daqui em direção a você, em direção a mim, separado por células ou cenócitos. Então, eu cortei uma da célula ou um do cenócito. Então, o conjunto que nós vamos ter dessas ramificações sucessivas, mais essa célula central, eu chamo de camada medular. E as últimas células que estão aqui em vermelho, eu vou chamar de camada cortical, ou seja, só essas células que estão em vermelho fazem fotossíntese. Essas células da camada medular não fazem fotossíntese, tá? Isso é para explicar uma estrutura maior que vai aparecer mais à frente. Essa unidade central pode ser formada por um único filamento, lembra da mangueirinha indo na sua direção e na minha direção.
Ou ela pode ser formada por vários filamentos aqui no centro, e cada um desses filamentos também se ramificando. Então, quando eu digo que a região central tem um só filamento, eu falo que o talo é uniaxial. Se aqui, em vez de ter um único filamento, tem 3 ou 4 ou mais filamentos nesse centro que vão se ramificar também, eu falo que o talo é multiaxial. Entendido isso? Entendi. Tá. Então, toda rodófita, quase todas elas, a gente tem que fazer um corte no talo. Tem que pegar esse talo e fazer um corte. Eu preciso saber como é internamente. E ainda tem outras que não têm essa organização interna aqui, que eu vou apresentar para vocês, mas sem nenhum compromisso, tá? Por que eu preciso dessa informação? Porque a gente tem uma rodófita de água doce que ela é uniaxial. Ela tem, quando a gente faz o corte, ela só tem uma célula, um filamento aqui no centro, e na lateral vai tendo vários ramos, tá? Aí, para a gente ver, clorofila A, glaucófita tem, cianobactéria tem. Ficobilina, glaucófita tem, cianobactéria tem. Alfa-beta-caroteno, glaucófita e cianobactéria tem. Xanthofilas, glaucófita e bactéria tem. Ou seja, não mudou muito os pigmentos da cianobactéria. Ela mudou o quê? O amido, que aqui era esse amido cianoficiano, e aqui são com grânulos de cianoficina ou glicogênio. A glaucófita passou para um amido, e as rodófitas passou para um outro amido, da mesma família dos amidos, mas se chama amido das florídeas, que é uma estruturação diferente, para estar na família dos amidos, tá? A parede celular, a gente vai ver daqui à frente, celulose, peptídeo glicano. Então, ela mudou a parede, além de acrescentar outras configurações dessa parede, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A parede celular vai dar uma resistência à dissecação. Por que é importante essa resistência? Porque o mar, a onda vai, a onda vem. Então, quem fica naquele limite do mar, ora tem água, ora não tem. A maré regride muito, fica muito exposta ao sol, e a maré sobe muito e o organismo fica muito submerso. Então, ela tem que ter essa resistência à abrasão, ou seja, aquele choque que as ondas dão, e ao dessecamento. Então, além de celulose, pelo lado de fora da celulose, ela vai depositando outras substâncias. A maioria deles, galactanas sulfatadas, os dois principais é o agar e o carragenano. Então, pode ter celulose mais agar, que é uma galactana, celulose mais carragenana. O agar e a carragenana são dois componentes bem coloidal, parece um muco, tá? Para evitar esse dessecamento, e ao mesmo tempo, os dois têm uma aplicação enorme. O agar é muito aplicado na cosmetologia, em fármacos, né? Em vários outros elementos, até na alimentação, e carragenana também. O que tem agar na alimentação? O seu sorvete, aquele cremoso, para não ficar com gelo dentro, você coloca agar, tá? Tudo que você não quer que acumule molécula de água, você coloca água. Para substituir gordura, você pode utilizar o agar. Aqueles iogurtes que tem 0 gordura, a maioria tem agar. Embutidos para ficarem mais flexíveis, se coloca agar. Medicamento para fazer exames, um mais famoso é o manitol, né? Você vai fazer alguns exames desses de endoscopia, ou então outros exames, paciente que está na UTI, também toma agar. Manitol não, falei errado, não é manitol, é o agar, tá? Carragenano, quando você escova o seu dente todo dia, eu espero que você entre em contato com 3 subprodutos das algas. Uma delas é o carragenano, que vai dar aquela composição de pasta. O refrescante vem do manitol, que é das algas verdes.
E o que você escova o dente que ajuda a tirar a sujeira ou a polir o seu dente são frústulas de diatomáceas. Então, quando você escova o dente, você está utilizando um produto biotecnológico de 3 algas. E aqui a gente tem o carragenano, que é o creme da pasta de dente, tá? Alguns gêneros, eles desenvolveram a capacidade de depósito de carbonato de cálcio para evitar a predação, mas esse carbonato de cálcio também é muitas vezes explorado pelos homens. Eu acho que na aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Que forma somente uma estrutura chamada rodolito, que é um bom bioindicador ambiental. Então, internamente, a parede vai ter celulose, tá? Por fora da celulose é que vai se depositar agar ou carragenano para evitar o dessecamento e a abrasão, tá? E esse agar e esse carragenano faz com que essa parede ela venha a ter um grau de flexibilidade, ela venha a ter uma mucilagem de constituição diferente da mucilagem da cianobactéria, né? Mas ela tem esse coloide que ajuda a proteger da degradação, e aí nós vamos ter as duas configurações, de agar e de carragenano. Ups! Entendido isso? Da parede celular? Sim. Então, quando você tomar um sorvete, lembre-se do nosso agar, um sorvete daquele bem cremoso, nesse calor, do jeito que está, né? Para não dar pedrinha de gelo dentro daquele creme do sorvete. Quando essa célula se divide, tá? Ela divide e vai manter uma ligação entre as duas células, isso é chamado de ligação celular primária. Aqui, essa parte que ficou branquinha para cá, é a parede. Essa parede, geralmente, ela é muito espessa, tá? E essa ligação, dá para ver na microscopia óptica, se a gente tivesse na prática, a gente veria. Quando a gente está na dúvida, é uma rodófita, não é uma rodófita, procura o septo celular e procura essa ligação primária, essa conexão citoplasmática, tá? A gente consegue ver. O que vai acontecer aqui com essa região que se comunica? Ela acaba fazendo uma deposição, tá, de proteínas, começa com o retículo endoplasmático aqui, que vai começar a secretar uma série de proteínas, e aí ela forma como se fosse um tampão proteico. Ela mantém a comunicação biológica entre as células por meio da proteína, mas, ao mesmo tempo, ela isola um pouquinho. Isso aqui só vai funcionar, vai intercomunicar as células no caso de uma necessidade de algumas substâncias e que essas substâncias possam ultrapassar esse tampão. Então, quando a gente olha, a gente consegue ver aqui na microscopia óptica, tá? E aqui na microscopia eletrônica de transmissão, ok? Algumas rodófitas depositam carbonato de cálcio na sua parede. Aqui, ó, tem uma região que não deposita carbonato de cálcio, para que ela, se vier uma onda, ela possa ter um molejo, né? Ela possa ir e voltar. Então, e tem a região que está com carbonato de cálcio, que é chamado de genículo. A gente vai voltar a isso aqui mais à frente. Elas também são chamadas de rodófitas articuladas, tá? Porque isso promove como se fosse uma articulação. Parte do seu corpo recoberto por carbonato de cálcio e parte não recoberto por carbonato de cálcio. Aqui é um ozinho, tá, gente? Parede, celulose mais galactanas sulfatadas, que são aqueles dois que eu falei para vocês, e parede com carbonato de cálcio. Esse grupinho aqui, em vez de formar aqueles genículos, ele vai formar como se fosse uma crosta. O filamento que está aqui cresce deitado, aquelas unidades de filamento, e começa a depositar pela parte mais externa carbonato de cálcio também. Então, nós vamos ter indivíduos que cimenta praticamente toda a sua parte com carbonato de cálcio, tá? E as paredes com carbonato de cálcio têm uso comercial. O pessoal extrai tudo isso, macera, transforma num pó, tá?
Essa deposição de carbonato de cálcio é de duas formas, aragonita ou calcita, tá? Que dá essa rigidez, no caso, como se fosse uma crosta, e aqui os genículozinhos, aquelas articulações, tá? Nós vamos ter uma família quase inteira com indivíduos com carbonato de cálcio e algumas outras ordens que vai ter um ou outro representante com esse carbonato de cálcio, que provavelmente tem a ver com a proteção, tá? Se a gente for pensar num coral, a gente tem que pensar nas algas. E o primeiro grupo de algas que a gente pensa são nas algas vermelhas, porque esse carbonato de cálcio, ele vai ajudar a formar os bancos de coral. E aí a gente vê isso na aula que vem, tá? Relação ao cloroplasto. O amido está aqui num amiloplasto fora do corpo, que é o amido das florídeas, fora do cloroplasto, ele é depositado externamente, tá? Aqui onde está duas membranas da cianobactéria e do eucarionte, sem cromatoplasma, sem centroplasma, só o cromatoplasma e os tilacóides estão separados um dos outros, não estão agrupados, tá? Então, quando a gente olha, esses tilacóides, eles não estão agrupados. O que a gente vê? De novo, dupla membrana, uma, duas, a interna da cianobactéria, a externa do eucarionte, os tilacóides, cada bolinha cinza dessa em cima da membrana do tilacóide é a ficobilina, aqueles 3 pigmentos, 2 azuis e um vermelho, tá? Que ela vai utilizar no processo de fotossíntese. Só lembrando que ficobilina, ela não faz fotossíntese, ela capta a luz e repassa para a clorofila. É a clorofila que vai gerenciar o principal processo de fotossíntese, tá? Até agora tudo ok? Até os cloroplastos e paredes, tem alguma pergunta? Estou considerando que não. Tudo ok por mim, professora. Ok. Então, nós vamos agora à importância desse cloroplasto. Nós já vimos por dentro como ele é. Por fora, é importante, quando a gente olha no microscópio, é importante saber, é um cloroplasto estrelado? É um cloroplasto que a gente chama escudo. Escudo é como se você estivesse passando um cobertor pelas suas costas e para aqui na frente, sem fechar, sem cruzar os braços. Para com uma mão em frente uma outra. Então, ele vai por trás e para. Tanto que você vai observar, não sei se dá para vocês verem, aqui é mais denso, e aqui no meio é mais claro, que está passando lá por trás da célula. Ou então, em forma de disco. Cada estrutura dessa aqui, ó, é como se fosse um disco achatado, né, uma estrutura circular achatada, que aí tem vários para compensar. Então, o tipo de cloroplasto é importante também. Os pigmentos desse cloroplasto que a gente já falou, né? A cianobactéria tem clorofila A, clorofila IB, AID ou AIF. A Rhodophyta evoluiu de um grupo que só tinha clorofila A, tá? E aí ele ficou com todos os demais pigmentos, aqueles pigmentos presos no tilacóide. Vamos para a morfologia. Eu vou mostrar aqui vários aspectos morfológicos, para a gente já encerrando esse momento de hoje da gente. Mas, assim, só para vocês verem, eu selecionei alguns tipos só para a gente ver que precisa, muitas vezes, saber a estrutura interna. Eu vou dar mais ênfase no de água doce, as marinhas, só para vocês terem uma noção, sem nenhum compromisso, tá? Primeiro, a unidade estrutural é célula ou cenócito, a gente tem que ver, e, geralmente, filamento é o principal tipo de morfologia, sendo que esse filamento pode ser uniceriado, uma célula em sequência da outra, formando uma única série de células. Esse filamento uniceriado pode apresentar ramificações, tá? E temos também filamento multisseriado, aquele tipinho que eu mostrei aquela ilustração, formado por uma ou várias células no eixo central e as outras células em direção da periferia. Esses que têm filamentos multisseriados, há necessidade de a gente fazer um corte através do corpo, tá? Esse aqui, ó, um filamento uniceriado ramificado. Ok, tranquilo, essas bolinhas são estruturas reprodutivas, né? Uniceriado, que é uma célula em sequência da outra, aí vai formando alguns ramos, não tem nada envolvendo, uma estrutura simples.
Essa aqui é o Duinella, é um gênero que a gente encontra aqui nas nossas águas, é um filamento uniceriado, bastante ramificado, e às vezes tem um raminho especial com uma estrutura reprodutiva. Nós vamos falar isso na aula da semana que vem, sobre aspectos reprodutivos. Vários plásticos, discoides, né? Então, ela parece sempre uns tufinhos cor-de-rosa, ou um verdezinho como esse aqui, que não é tão verde. A gente encontra nessas nossas águas frias e limpas, por aqui no Goiás. O talo pode ser uniaxial ou multiaxial. Uniaxial, só tem um filamento no centro, e aí eu vou tendo os outros filamentos em direção à periferia, tá? Ou multiaxial. Então, tanto um quanto o outro, eu preciso ver a porção interna desse organismo, tá? Fazer um corte transversal. Tá? Vários filamentos centrais, um filamento central. Hipné, que é uma alga marinha, característico dela é que os ápices é nessa forma recurvada, lembrando um báculo de samambaia, né, um anzol, né, aqui, ó, recurvado, a gente vai vendo os ápices recurvados por causa de crescimento hormonal. A gente pensa que é um filamento sozinho, quando a gente corta, a gente vê que ele tem uma estruturação, tá? Então, precisa de fazer um corte. Os talos de filamento multisseriado, o exemplo é policifônia, que fica essa massa de filamentos, a gente pega um raminho, a gente vê esse raminho aqui, isso aqui é estrutura de reprodução, corta esse raminho, só tem um filamento interno, e aí outros filamentos nas laterais, e as células fotossintéticas aqui na periferia, tá? O batracospermo é uma rodófita de água doce, isso eu vou detalhar um pouquinho. Nós vamos ver essa região de nó e entrenó nele. De longe, quando você põe na mão, assim, no campo, você vê aqueles tufos pretos dentro d'água, água corrente, bem pretinho que ele fica, você põe na mão, ele fica uns quadros, você vê que ele separa no olho, a olho nu, você vê que ele separa uns quadradinhos, que nada mais são do que essas áreas de ramificação, tá? O que a gente tem nesse grupo? Eu tenho uma região que não forma ramificação, que é chamado de entrenó, e eu tenho a região do nó, aonde vão saindo ramos. Os ramos são chamados de fascículo. Na aula remota, a gente detalha isso de novo, tá? E o ramo sai sempre, os fascículos saem sempre ao redor de uma área do filamento, ao redor aqui. Então, eu tenho intervalo de região que produz ramos, região que não produz ramos. O conjunto de fascículo de uma área do corpo são chamados de verticilos. Aí eu volto aqui, ó, isso aqui, retângulo, aliás, não é quadrado, que forma esse retângulo aqui, são verticilos, um verticilos, dois verticilos, a gente consegue, ó, um verticilo, dois verticilos, a gente consegue ver esses, vou voltando demais, a gente consegue ver esses verticilos. Quando a gente olha, aqui é a região que produz fascículo, aqui também. Na região do entrenó, a gente vê que tem os filamentos ao comprido recobrindo o filamento interno. Esse filamento ao comprido vai configurar o córtex, as células que fazem, e internamente ele vai ter um único filamento, portanto, ele é uniaxial, tá? Faltou um slide aqui. E aí, só mostrando... Ah, esse aqui tinha que ter uma animação, gente, desculpa. Só mostrando... Deixa. Só mostrando que o aspecto seria semelhante, mas quando a gente faz o córtex dessa, tem uma configuração, faz o córtex da outra, tem outra configuração. O que se chama de pseudoparenquimatosa também é uma estrutura de origem filamentosa, que a gente vê, ele parece, o material vivo é um pouco cilíndrico também, tá? E quando a gente faz o corte, a gente vê que dentro tem uma série de células que não dá para a gente ver uma organização como a gente viu no anterior, ok? Aí a gente vê as células da periferia que faz fotossíntese e as células internas com configuração diferenciadas e que não fazem fotossíntese. Isso tudo nesse aspecto cilíndrico, né, que esse organismo tem. Então, essa cor aqui vem de uma pequena camada de célula cortical, enquanto a célula interna que forma essa estruturação, ela não tem
uma configuração. Se chama de pseudoparênquimatosa porque lembra uma organização de parênquima, mas as células têm tamanhos diferentes internamente, as células da medula têm tamanhos diferentes. A pórfira, que é formado por uma lâmina muito fina, só tem uma camadinha de célula, né? Então, por isso que por transparência a gente vê o organismo, tanto que eles chamam de monostromática, porque só tem uma camadinha, tá? Ela cresce com esse aspecto foliáceo. É considerada parênquimatosa porque todas as células têm a mesma configuração, tá? Existem os talos vesiculosos, que aqui dentro é totalmente preenchido com água, é meio oco, se ela sai da água, muitas vezes ela vai desidratando também. Aqui os articulados, ou geniculados, né? Formado pelos genículos, né? Na próxima está melhor. Que é aquela região que é calcificada, e é articulado porque tem região que não é calcificada, que é a região chamada nó. Aqui está melhor. Eu tenho os genículos e a região do nó que não é calcificada, para que o organismo tenha um molejo à medida que as ondas passem, senão ele iria quebrar com muita facilidade, tá? Talo crostoso ou incrustante, que forma placas, porque o filamento cresce de forma prostrada ou deitada, que é uma pedra, onde eu tenho várias crostas de rodófitas, que eles são calcificados, mas não são geniculados. Geniculado é quando tem esses depósitos assim, com intervalos. Aqui, o carbonato de cálcio cobre ele totalmente. Então, em rodófita, é tudo bastante variado em termos de morfologia, cada caso é um caso, precisa sempre estar fazendo um corte, né? Tem uma variabilidade muito grande, e todas elas, por terem tamanhos macroscópicos, vão precisar fixar, ou seja, elas produzem uma estrutura de fixação chamada rizoide, tá? Rizoide de vários tipos, aqui coloquei só um tipo, só para mostrar que ela pode aderir ao substrato, e essa aderência é bastante significativa, fixa bem a planta ao substrato. Elas têm duas fases, gametófito, uma planta que só produz gameta, e o esporófito, uma planta que só produz esporo. Gametófito haploide, o esporófito diploide. Gametófito e esporófito podem ter a mesma morfologia, só se separando pelas estruturas reprodutivas. Aí eu falo na geração que gametófito e esporófito é homotálico, ou eles podem ser formato diferente. Nosso batracospermo, que ocorre aqui nas nossas águas, essa estrutura maior é o gametófito, e o esporófito é essa bolinha aqui que está grudado nele, essa estrutura mais densa aqui. Aí eles vão ser chamados de, dentro do mesmo ciclo, vão ter plantas diferentes, ou seja, o gametófito é macroscópico e o esporófito é microscópico. Vão ser plantas heterotálicas no ciclo de vida. Terminando o nosso encontro de hoje, as algas vermelhas são eucariontes arqueaplastides, segunda linhagem, não tem flagelo porque não tem centríolo, cloroplasto é simples, tem duas membranas, uma do eucarionte e o outro da cianobactéria. Os tilacoides não agregados, eles estão separados uns dos outros e trazem os pigmentos verde e azuis da cianobactéria. Produz uma reserva chamada amido das florídeas num amiloplasto. Apresenta clorofila A e todos os pigmentos da cianobactéria. Pode ser formado por células ou cenócitos. E os talos sempre são, principalmente, uma variabilidade dos filamentos, que pode ser simples ou altamente complexo. Isso aqui é só para mostrar um outro tipo de árvore para vocês, né? Hoje nós falamos de glaucófita e iniciamos as rodófitas. Nós vamos terminar semana que vem as rodófitas, tá? Então, nós vamos andando aqui as nossas arvorezinhas, não, que eu falei, né? Sai o glaucófita, que é basal, e aí vem a linha das vermelhas, que vão se subdividindo, né? E aí depois a gente pensa aqui numa estrutura. Não cheguei a detalhar muito, porque a gente fala mais do filo, tá? Como um todo, e não família, etc. Ok? Então, com isso, a gente termina nosso momento de hoje, mostrando que esse grupo é extremamente variável,
Ele pode estar desde um ambiente marinho, eles podem ser vermelhos até verdes, ou até negro, como são as nossas de água doce, né? Os batracospermos geralmente são escuros, os compsocóbulos são verdes, são azulados, mais azulados, e o duinelas são rosinhas, né? Que a gente encontra por aqui, que são os de água doce, e também os calcários. Semana que vem eu vou falar sobre essa estrutura, quando o organismo calcário é arredondado, que se chama rodolito. E esse ano a gente teve uma confusão danada por extração de petróleo em áreas de rodolito aqui no nosso país, né? E foi embargado. Não sei até quando eles vão embargar. Mas essa é a nossa conversa de hoje. Alguma dúvida? Eu vou ver lá no chat se tem alguma dúvida. Ah, não sei, alguém falou aqui que eu acho que é uma piadinha, não é dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Não tem, pelo menos. De manhã vocês conseguiram assistir lá a aula síncrona e fazerem o exercício da chave? Eu consegui ver o vídeo, professora, mas eu não fiz o exercício ainda não. Vou fazer agora, quando sair da aula. Sem problema. Vocês verem que vocês têm sempre até a outra semana para me entregarem, né? É um tempo para pensar, porque esse da cianobactéria ele ficou mais longuinho. Tem uma animação lá que o pessoal da Agência Nacional de Águas fez, e que é bem interessante, aquela animação está bem certinha, não tem nenhum problema, porque às vezes o pessoal faz umas matérias meio horrorosas, né? E tudo. Vou tentar achar aqui a frequência de vocês para lançar. Lançar a frequência. Vixe, gente, dá uma raiva desse SIGA, quando a gente quer, a gente não tem. Vou ter que entrar aqui agora no SIGA para fazer a frequência. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vou começar pela primeira turma, que é a turma 1, tá? Hoje é dia de setembro, hoje é dia 21. Professora, tem uma dúvida no chat. Tá, peraí, vou entrar lá para ver, que eu estou aqui vendo o SIGA. Aí não... Tá. Qual é a sua dúvida? É a gente faz, né? Porque o cromatoplasma é onde estão as membranas que fazem fotossíntese. O cloroplasto precisa fazer fotossíntese, tá? As rodófitas e as vermelhas também perdem o centroplasma. Deixa eu achar agora o SIGA. 21 de setembro. Vamos lá, turma 1. Adrian, tá aí? Angelina. Presente, professora. Angelina? Isso. Tá. Arthur, tá aí? Aqui, professora. César Augusto? Presente. César? Presente. Tá, ok. Clara? O microfone tá ruim, Clara. Manda no chat para mim, que depois eu vejo isso. Frederico? Frederico, ok. Gabriela? Qual? Presente. Alves, Depende. Gabriela Alves, tá aí? Tá, ok. Gustavo? Roncone, Gustavo? Ok. João Victor? Presente, professora. José Antônio? Presente. Laura Silva? Lembrando que a prática, a presença é por relatório, tá? Matheus?
Maicon. E Paulo Vitor. Presente. Ok. Professora, Sim. na turma você me pulou. Camila Santana. Camila, lamento informar que você não é dessa turma, talvez esteja na próxima. Se você não Tá. estiver na próxima, você aguarda para eu solicitar ao colegiado para sua inclusão, tá? Ok. Professora. Ah. Meu é Laura. Eu tive que ir ao banheiro. Como é seu nome? Laura da Silva. Laura, você fala assim, ó, tive que me ausentar por um pouco. Tá bom. Tá? Que aí você põe no chat que eu já te acho depois, tá? É que eu não estou conseguindo puxar naquele Google, não sei das quantas, para puxar a frequência, nem eu, tem outras pessoas também que não estão conseguindo buscar. Eu pensei que fosse a minha vã inteligência, mas não é. Não sou só eu que não estou conseguindo, acho que o Google vai tentar resolver isso. Bruno. Gabriela Dutra. Presente. Leisla. Presente. Luiz Gustavo. Sérgio Henrique. Ok, Sérgio, já vi aqui no chat. Então, a menina que não tinha chamado Luiz Gustavo, presente, Luiz Gustavo, que eu tinha chamado, foi chamada agora? A outra menina, não notei aqui o nome, que achou que não tinha sido chamada, foi chamada agora? Não, professora. Como é seu nome? Camila Santana. Camila, eu vou dar uma... Com K ou com C? Com C. Camila Santana, né? Sim. Eu vou olhar lá no SIGA agora mesmo, quando eu sair. Se não tiver, eu vou falar com o Samerson, tá? E você também fala, mas deixa eu olhar primeiro. Okay. Também? Professora, a minha internet caiu enquanto a senhora fazia a chamada. Bruno, estou anotando seu nome aqui, vou procurar, tá? Tá bem, obrigado. Tá. Mais alguém da chamada? Gente, vão pensando, veja, assim, se tiver dúvida, não deixa para depois, sempre quando eu começo, eu pergunto se está com alguma dúvida, aí eu vou mandar o link da gravação para vocês dessa aula, assim que terminar. Assim não, tem que dar um tempinho, que o Meet tem que me devolver, eu tenho que passar para o YouTube, tá? Aí até o final do dia já está lá gravado, para quem tiver dúvida. Semana que vem, a parte da manhã, vai ter 2 vídeos de rodófita para vocês assistirem, de simulando aula prática, aquela coisa horrível, né? Que a gente tem que fazer, mas é bom para vocês terem uma noção. E aí vou passar, como eu passei hoje, um questionáriozinho para vocês me responderem. Aí, devolvendo esse questionário, não esqueçam de colocar o nome no arquivo, depois qual é a atividade 1, atividade 2, porque senão, depois, as pessoas às vezes me devolvem com o nome do arquivo, aí assim, 120 alunos, quem é isso? E tem que devolver para o e-mail da monitora, porque é a monitora que vai ficar corrigindo, tá bom? A monitora está disponível para vocês de 9h40, de 9, acho que 9h40, e de 11 a 11h40, caso vocês tenham dúvida, acho que ela vai mandar um link para vocês toda semana, se assistir o vídeo, está com dúvida, ela vai estar ali, ela vai responder. E caso ela precise falar comigo, ela entra em contato comigo no WhatsApp e eu entro na sala para tirar dúvida também de vocês. Tá bom? Então, bom restinho de dia. Aproveita para ler a bibliografia que eu mandei para vocês. Não deixa para muito para cima da hora, não, tá? Porque senão depois dá problema. Uma boa tarde para vocês. Tchau, professora. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tchauzinho.
Professora, Sim. eu tenho mais uma dúvida, porque assim, na primeira aula tinha meu nome. Eu apareci na frequência. É a Camila. Aham. Não, deve estar tendo alguma coisa, porque eu vou olhar aqui de novo no Siga, tá? Mas qualquer coisa, você depois eu mando um e-mail para você, porque eu tenho seu e-mail, né? Qualquer coisa eu mando um e-mail e mando com cópia para o Samerson. Eu vou olhar de novo no Siga, tá? Ok, obrigada. Nada.